Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com todos? Ainda nesse período de quarentena, estamos aqui para mais uma devocional. E hoje eu quero chamar a atenção de todos vocês para alguns trechos na palavra que falam sobre paciência e o entendimento dos planos de Deus. E para isso eu peço e convido a todos a abrir a palavra em Gálatas 5, os versículos 22 e 23, onde diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Paulo diz aqui sobre longanimidade. Longanimidade, nesse caso, é paciência. Paciência que significa resignação, tanto por passarmos por adversidades, por obstáculos, por tribulações, mas também no entendimento do momento certo que as nossas expectativas podem ou não serem contempladas. Ao mesmo tempo, passar por todas essas coisas, Deus está ensinando a ter paciência, é um momento que devemos aproveitar para ter um grande fortalecimento de nossa fé. Aí uma outra palavra também de Paulo, já na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículos 3 e 4. Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Novamente Paulo tratando do tema paciência, inclusive para que tenhamos, além de aceitar as questões difíceis a quais nos enfrentamos, também temos que nos gloriar e com muita paciência para o entendimento disso. Um pouco mais também na palavra de Deus, Paulo também fala da seguinte forma numa carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 2. Diz a seguinte coisa: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportamos uns aos outros. Então também nesse momento de pandemia, onde nós estamos com uma convivência familiar mais estreita, a gente tem ouvido falar e tem lido muitas situações, inclusive de matrimônios que se desfazem, dificuldades de convivência, ou seja, nós temos que nos suportar uns aos outros, temos paciência com isso e mansidão, humildade, com longanimidade, com paciência, suportar-vos uns aos outros, além de nos amarmos, obviamente. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 2, também diz a respeito desse tema, paciência: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. As promessas de quem? As promessas de Deus, as promessas da eternidade, essa salvação que é graça a todos nós. Então temos que ter paciência, entender o tempo de Deus e não o nosso tempo, o tempo de Deus que é Kairos, e não o nosso tempo que é Cronos. Bom, com isso, com toda essa paciência, eu queria agora falar para vocês um pouco sobre o plano de Deus, E para isso eu vou citar também alguns versículos bíblicos, em especial 3 momentos da palavra. Uma está em Isaías 42:5, que diz assim: assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e o estendeu e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Ou seja, desde o princípio ele fez tudo que acontece, nenhuma folha cai às nossas ruas sem que seja a vontade do Pai. E aqui Isaías relata desta forma. Também o salmista fala em capítulo 139, versículo 16, que diz da seguinte forma: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Do nada Deus já pensou em você, pensou em mim, pensou em todos nós. Os planos dele para conosco, eles já estão escritos conforme a vontade de nosso Pai. É isso que o salmista diz. Mas, meus irmãos, ainda uma terceira passagem, e aqui eu quero fazer um comentário final. Quando Jesus está sendo conduzido
a sua crucificação, ali aconteceu um fato. É o fato do Simão Cirineu. Se lembram? Então vamos lá em Marcos capítulo 15, versículo 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Jesus estava extenuado, cansado, judiado, como todos nós sabemos. E um certo Simão, de Cirene, provavelmente uma cidade, estava passando por ali. Alguns falam que ele estava vindo do campo, pode ser que estava vindo do seu ofício de agricultor, não se sabe direito. E quando cita que é pai de Alexandre e Rufo, que são dois personagens cristãos muito importantes na história da igreja primitiva logo em seguida. Mas o fato é que esse Simão Cirineu, estava por um acaso passando em uma determinada rua, e por um acaso ali Jesus estava cruzando a cruz e ele teve a honra de ajudar a Jesus carregar a sua cruz. Meus irmãos, não é por acaso, isso é vontade de Deus, é o plano de Deus. Simão foi ali porque Deus fez com que ele estivesse ali, Deus planejou que ele estivesse ali, Deus planejou que ele carregasse a cruz de Jesus Cristo, seu único Filho. Foi desta forma que Deus planejou que ele entrasse na história com uma honra enorme. E assim, meus irmãos, eu não sei o que você pensa do momento que você vive, do momento, do local em que você está, na família que você está composta, do jeito que você exerce seus dons, o seu ministério junto à igreja. Mas o fato é de que não é por acaso que você está no lugar que você está, no momento que você está, vivendo a situação que você está. Seja como Simão Cirineu, ou seja, sejamos como Simão Cirineu. Aproveitamos a oportunidade para estar junto com Jesus e ao lado de Jesus e, acima de tudo, respeitando e entendendo todos os planos de Deus para com a gente, conosco, com muita paciência, longanimidade. Meus irmãos, tenham a todos uma abençoada semana. Fique com Deus.